Eu quero apresentar nesse momento uma análise de um vocábulo apenas contido neste versículo 8. Eu leio na minha Bíblia uma versão protestante ou evangélica que nos diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. A pergunta que a gente precisa fazer ao texto bíblico é: como cessarão as línguas? E uma outra: quando cessarão? Quando a gente lê nesta versão em português, no tocante às línguas, fala que simplesmente cessarão, havendo línguas cessarão. Não me deu muitas informações para compreender exatamente como e quando acontecerá esse cessamento, vou dizer assim, esse ato de cessar das línguas. Pegando uma versão católica, para a gente fazer uma comparação, mal comparando, porque o ideal é fazer uma comparação com base sempre dos originais, conforme nós estamos apresentando aqui. Mas 1 Coríntios, capítulo 13, o que o apóstolo Paulo nos diz segundo essa versão? Vejamos, diz assim: a caridade jamais passará, quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas cessarão, quanto à ciência também desaparecerá. O que me chama a atenção e o fato de eu fazer esse vídeo é que o texto, gramaticalmente falando, ele responde, ele dá alguns indícios da forma que vai desaparecer as línguas. A expressão Paulsontai vai mostrar como que ela se encontra e qual é a maneira ou a forma que se encontra no presente, digo, futuro, do indicativo voz média. Comumente, a gente trabalha muito com o presente do indicativo ativo. Inclusive, já comecei a falar presente por conta do uso contínuo desse verbo. É o principal verbo que ocorre na maioria das vezes. Mas, quando a gente começa a trabalhar o futuro do indicativo na voz média, a gente vai observar que na voz média o sujeito geralmente ele sofre uma participação nos resultados. Neste caso aqui, Paulson, o que o texto está dizendo? A informação a seguir é muito valiosa. Cessarão, uma referência às línguas, cessarão por si mesmas, por conta não apenas do verbo futuro, do modo indicativo, mas por estar na voz média, possivelmente a voz média direta. Se fosse na voz média indireto, a ideia é que cessarão por seu próprio uso, isto é, morrer. Ela vai morrer sem um agente internamente, ninguém vai causar essa ação. Por que eu trago isto para você que se interessa pelo grego e dentro desses elementos gramaticais? Porque o texto, ora analisado, fala que as línguas cessarão por si mesmas, a ideia de quando as pessoas deixassem de falar, no sentido de as pessoas vão morrendo, elas deixam de falar as línguas e as pessoas morrendo cessarão de uma forma, digamos assim, tranquila, de uma forma muito pacífica e responde uma outra pergunta, porque eu disse, como cessarão? Já foi colocado agora há pouco. Mas quando cessarão? Algumas pessoas têm chegado a uma conclusão de que as línguas cessarão quando vier o que é perfeito. Mas acontece que Paulo não fala que as línguas cessarão quando vier o que é perfeito. Porque quando vier o que é perfeito, as línguas já terão cessado. Porque elas cessarão por si mesmas. E qual é a implicação?
está aqui em destaque em verde. A implicação pode ser que as línguas iriam cessar por si mesma antes da vinda do perfeito. É isto que o texto, pelo menos, está dizendo quando a gente analisa, considerando a forma como é apresentada pelo apóstolo Paulo dentro do tempo, né, do tempo verbal, do futuro, indicativo, na voz média. É isto. E alguém vai dizer assim, mas vem cá, e como é que está o termo profecia e conhecimento? Está em que voz? Está na voz passiva. É importante, quando você começar a estudar o, o verbo no grego, que você venha não apenas ter uma noção dos modos importantes e principais, mas também utilizar, vou dizer assim, caso na voz ativa, média ou passiva. O, no grego, então, precisa ser encarada caso se deseje chegar a quaisquer conclusão sobre o cessar das línguas. Aí você diz assim, e no tocante ao perfeito, não poderia continuar até lá? Gramaticalmente falando, penso que não. Penso que não, porque aqui esse conhecimento está na voz passiva, aqui é o futuro indicativo médio, terceira pessoa do plural, e quando você analisa, você vai adiantar um pouquinho aqui, eu vou até adiantar, para você ter uma ideia, quando fala, é, quando vê aqui o perfeito, alguns, inclusive, mencionam a volta de Jesus. Eu não, eu não, tem coisas que, gramaticalmente falando, eu não fecho questão. O que eu sei, eu, Gustavo, o que eu sei é que as línguas cessariam por si mesmas. E para mim, isso é suficiente, me basta como conhecimento, como compreensão, porque eu sou convencido pelas Escrituras. Agora, no tocante ao que é perfeito ser uma referência à vinda de Jesus, eu tenho a minha dificuldade dentro dessa questão gramatical. Primeiro, a palavra perfeito já é um desdobramento do versículo 8, porque no versículo 10 fala quando vier que é perfeito. Visto, a palavra é teleion. Teleion é colocado em contraste com o que é em parte. E, nesse caso, tem que se referir à culminação de um processo. Geralmente, a palavra ali que a gente fala perfeito, em outras versões, como na Bíblia Católica, fala perfeição, quando vier a perfeição, ou quando vier o que é perfeito, não aponta para um processo. Mas já a palavra, pelo menos gramaticalmente falando, teleion, mostra que é um desenvolvimento, é um processo. Aí, neste caso, a segunda vinda não é um processo, é um evento que eu chamo de instantâneo. Não é assim? Sim, não vai vir. Jesus não está voltando, ele voltará. Alguém vai dizer assim, é a mesma coisa. Não, não é. Não é. Eu não sou professor de português, mas vamos lá, vamos por parte, para você compreender, diante dessa colocação agora. Quando eu falo que Jesus voltará, eu tenho, vou dizer assim, uma base tanto gramatical quanto escriturística, teológica. Porque quando eu falo que Jesus voltará, ou ele vai voltar, ou ele voltará, ou ainda ele retornará, está em harmonia com esses elementos gramaticais e teológicos. Agora, se eu utilizar o termo Jesus está voltando, ora, eu tenho que ter consciência de que está no modo gerúndio, na forma gerúndia. Voltando é gerúndio.
E qual a diferença? Alguém pode perguntar. Mas que diferença faz? Faz toda a diferença. Eu estou aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. A capital, Rio de Janeiro, fica mais ou menos uns 50 quilômetros de distância. Se alguém perguntar assim, cadê o Gustavo? Ah, ele foi no Rio de Janeiro e já está voltando. A ideia do gerúndio é uma ação em andamento. Eu fui, mas estou, vou dizer assim, quase pelo meio do caminho. Você me entendeu? Porque ele está voltando. Agora é diferente falar, o Gustavo foi no Rio de Janeiro, mas é, ele voltará. Voltará quando? Ele está voltando, está no meio do caminho? A ação está em andamento? Não. Da mesma forma que quando eu falo que a segunda vinda não é um processo, porque não é esse desenvolvimento. Jesus voltará num abrir e fechar de olhos. Não foi um processo, foi um ato instantâneo. Percebeu? Jesus vem assim de uma forma, como fala, repentina, de repente voltou. Você não tem como acompanhar esse processo. Está voltando, está voltando, está voltando. Viu? Voltou. Nada disso, gente. Nada disso. Por isso que eu penso que esse que é perfeito não se aplica necessariamente à volta ou à vinda de Jesus. Uma questão meramente gramatical, dentro do grego koine. Toteleion significa que alguma coisa agora está parcialmente aqui, está se desenvolvendo presentemente e um dia há de se tornar completa. É isso que eu tenho como noção do grego koine. Parece ser um pouco complicado? Sim, porque to teleion se refere ao fim de um processo ou do desenvolvimento. Aí eu coloquei a pergunta assim, uma pergunta, é referência à época ou à idade perfeita que será introduzida pela segunda vinda? Sinceramente, não tenho uma resposta na ponta da língua, não sei. Todavia, a palavra teleion nunca se emprega no Novo Testamento para descrever nem a volta de Jesus, nem o milênio, nem o estado eterno. Aí você já tem essa informação. Quando você vê Toteleion, que implica nesse desenvolvimento, nesse processo, você vê claramente nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 13. Vou ler em português, porque talvez para o grego, nesse primeiro momento, fique um pouco mais difícil para você me acompanhar. Mas quando Paulo fala assim, no capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Está indicando um desenvolvimento, um processo, percebeu? E ele continua, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, para mim, Toteleion se refere sempre a um processo, a um desenvolvimento. É porque eu decidi, eu que dei esse significado? Não. É porque gramaticalmente é assim. Eu poderia, de repente, ouvir de alguém muito piedoso, e eu tenho certeza que tem gente mais piedosa do que eu, sem dúvida alguma, de que falaria assim, Gustavo, aqui, essa expressão, Paulsontai, eu creio pela fé que não é este verbo do futuro indicativo na voz média, conforme você falou. Ora, você pode crer, pode ser uma pessoa temente a Deus, sincera, mas ainda assim, Paulsontai vai continuar sendo um verbo, estando ele na terceira pessoa do plural, futuro, indicativo e a voz média. Percebeu que o fato de você crer não modificou absolutamente nada?
Agora, é preferível fazer o quê? Ser convencido pelas Escrituras. E uma vez convencido, você passar a crer naquilo que ela diz, e não naquilo que a gente acha ou deixa de achar. Isso aqui é só uma reflexão, não é motivo de discussão, de bate-boca. É para a pessoa que quer, de repente, se aprofundar um pouquinho mais e elaborar mais no tocante ao verbo. E cá entre nós, em relação ao verbo, no grego koiné, há uma certa complexidade. Quem conhece sabe muito bem o que eu estou dizendo. Aliás, dizendo, percebeu a forma que eu utilizei no português? Da mesma forma, voltando, gerúndio. São questões mínimas, tanto na nossa língua portuguesa quanto na língua grega, mas que fazem uma grande diferença. Deus abençoe e que você possa ter tido uma boa reflexão.